Doutor Rogério Martins, era um prazer inenarrável ter o senhor aqui com a gente nessa tarde tão gratificante, né, ainda mais esse tema tão delicado que é a execução, né? Mas sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao palestrante para que ele faça a explanação sobre os meios de defesa. Doutor Martins, está com o senhor agora a palavra. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Gigante aqui, Thaís. Agradeço muito a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. É uma honra tê-la como mediadora aqui também. A Thaís, inclusive, é minha aluna, né? Fiquei sabendo agora. Bacana demais. Agradeço muito, muito mesmo todo o carinho. A associação sempre muito generosa comigo nesses convites todos, acreditando sempre neste advogado aqui que está sempre à disposição para poder ajudar, para propagar conhecimento, né? Muito bom, gente. Esse é um tema um tanto quanto cruel dentro da execução. Nós sabemos que a execução trabalhista, vocês vêm vendo isso aqui durante todo o dia, durante todos os outros palestrantes que passaram por aqui, que trouxeram várias situações interessantes. É aquele momento muito, mas muito tenso do processo, né? Porque, poxa vida, eu ganhei ação, né? Eu tive êxito na ação, eu sou vitorioso na ação, eu estou com uma decisão que transitou em julgado, ou ainda eu estou com uma decisão que eu estou executando provisoriamente, mas eu já tenho uma primeira situação e eu quero buscar o resultado final, mesmo porque eu sou advogado trabalhista, né? E o advogado trabalhista, quando está pelo reclamante, ele participa do êxito, né? Cota litis, é o êxito lá que vai estar os honorários para o advogado. Então, a execução é tudo. Não adianta eu ter uma vitória linda, maravilhosa no processo de conhecimento e chegar na hora da execução eu não conseguir transformar o que eu ganhei em dinheiro para o meu cliente para que eu possa tirar lá os meus honorários, os meus merecidos 30% de honorário. Então, a execução ela é sempre muito delicada, e nesses tempos de crise, tempos de alta e baixa de economia, uma coisa, tudo fica muito complicado, tudo fica muito difícil, né? E os palestrantes que me antecederam aqui, que vão me suceder daqui para frente, estão falando muito dessa questão da efetividade da execução, né? As ferramentas que existem para a efetividade da execução, como é que funciona a questão desses novos sistemas de busca, de bloqueio, né? Que hoje são muito efetivos em encontrar patrimônio, em encontrar toda a situação. A questão que envolve a recuperação judicial, muitas empresas de recuperação judicial. Então, são temas maravilhosos, fantásticos, que foram abordados e ainda serão abordados hoje aqui nesse congresso também maravilhoso que acontece pela Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. Muito bom. A minha função aqui, a minha fala, o meu momento de fala aqui, é exatamente da parte contrária da execução, né? Nós temos a figura do exequente, que é a pessoa que corre atrás de receber, que vai fazer valer o título executivo que ele tem em mãos, a sentença, o acórdão transitado julgado, e nós temos a outra parte que é a executada, que é a empresa, que muitas vezes é vista no cenário trabalhista como uma grande vilã, né? Poxa vida, eu quero mais é que essa empresa me pague rápido, que pague espontaneamente, né? Que deposite os valores da execução corrigidos bonitinho lá, para não ter mais problema, mas ela fica correndo, ela corre para um lado, corre para o outro, foge, e eu tenho que ir atrás, que buscar esse meu êxito dentro da execução. Eu vou falar um pouquinho desse lado, desse perfil, desse contexto, porque nós também temos muitos colegas advogados que trabalham pela empresa, né? Que estão defendendo os interesses da empresa. Até acredito que no universo dos advogados trabalhistas, a grande maioria está pelo empregado, mas nós temos aí a gama dos advogados que defendem os interesses da empresa a qual eu me incluo, né? Minha carreira toda foi calcada na defesa dos interesses da empresa, eu sempre pratiquei a advocacia trabalhista empresarial, né? Bem, gente, a questão ela é muito simples, né?
Também existem injustiças em face da reclamada. Também existem equívocos na execução em face da executada, em face da empregadora que no processo está devendo algumas situações e às vezes nem exatamente devendo, né? E é exatamente isso que a gente vai abordar aqui, que a gente vai estudar nesse momento. Como que a empresa se defende em uma execução em que ela está sendo injustiçada, uma execução que está sendo excessiva, uma execução que está sendo equivocada, e aí surgem os meios, os caminhos processuais de defesa para essa respectiva empresa. Muito bom. Se eu sou advogado de empresa e eu estou advogando para uma empresa que, eu vou usar até uma expressão chula aqui, mas é para quebrar o gelo mesmo, né? Se eu estou advogando para uma empresa que é picareta, né? Que realmente está devendo, que realmente não tem nenhum crédito moral que seja, e tem que pagar mesmo, e está só correndo, é uma coisa, né? Agora, se eu estou advogando para uma empresa que está sendo injustiçada, isso é muito cruel também, isso é muito complicado, né? Porque nós temos vários institutos, nós temos várias situações em que a empresa aparece em uma execução a qual ela não deveria estar, né? Nós temos a figura da sucessão, né? Nós temos a figura do grupo econômico, né? E é muito comum o reconhecimento de um grupo econômico que, na verdade, esse grupo econômico não existe. É muito comum o reconhecimento de uma sucessão e, na verdade, essa sucessão também não existe, né? É um volume menor, é uma quantidade menor de empresas nessa situação dentro da execução, mas existe. Com toda certeza, existe. E o advogado ele precisa estar preparado, ele precisa ser conhecedor da legislação, das ferramentas, dos meios, para poder defender esse cliente, empresa, que está sendo injustiçado, né? Que está tendo seus direitos tolhidos em face de uma execução que está sofrendo. E isso é muito cruel. Imagina você não dever algo, você não tem nada a ver com aquela execução, nada a ver com uma respectiva situação, e de repente você está sendo cobrado, e cobrado de uma forma contumaz, de uma forma pesada, porque hoje a execução trabalhista ela tem esse viés, né? Isso é muito delicado, e ele precisa se defender, ok? E também não vou ser hipócrita, e para quem já me conhece sabe que eu sou avesso à hipocrisia, costumo falar realmente na lata o que é, e não tem por que não falar. Também, muitas vezes, você precisa administrar o passivo do seu cliente. Às vezes o cliente chegou num ponto em que ele teve tantos problemas financeiros, tantos problemas econômicos, que ele hoje está com 200, 300 execuções trabalhistas correndo, ele deve alguns milhões no mercado e ele não pode fechar as portas. Porque se ele fechar as portas, aí que ninguém vai receber nada mesmo. E muitas vezes ele contrata o advogado, contrata o profissional de direito, advogado empresarial, para poder auxiliá-lo na gestão, na administração desse passivo, seja para poder ganhar um tempo, seja para poder negociar acordos, né? Isso também é uma atividade inerente a quem pratica advocacia trabalhista empresarial, que é auxiliar o cliente a fazer gestão dessa dívida, né? E não são poucas as empresas no Brasil que têm um passivo trabalhista gigante, assim como tem um passivo tributário gigante, e da mesma forma que a empresa contrata um tributarista para poder fazer a gestão do passivo tributário, a empresa também contrata um advogado trabalhista empresarial para poder fazer a gestão do quê? A gestão do passivo trabalhista. Ok? Então, esse é o universo, né? Ou nós estamos advogando para a empresa que realmente está sendo injustiçada, ou nós estamos advogando para aquela empresa, que eu usei a expressão chula de picareta, mas muitas vezes é a empresa que não tem condição de pagar. Às vezes não é porque ela não quer, às vezes ela não tem condição de pagar, às vezes a situação está muito complicada, ou ela compra matéria-prima, ou ela quita as pendências trabalhistas. E é lógico, ela vai querer comprar matéria-prima e barrigar trabalhista o máximo que puder, mesmo sabendo que os juros moratórios são altos, correção e tudo mais, mas é o risco que ela corre, é o que tem no momento, né? E nós ficamos numa situação extrema, mas extremamente delicada, nesse sentido de como ajudar essa empresa, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu não trouxe material para compartilhamento, muita coisa, não, slide, porque o nosso tempo é curto e eu prefiro
explanar a vocês os respectivos temas do que ficar passando muito slide, uma coisa toda aqui, mas pelo menos, eu quero mostrar que é o rol dos meios de defesa na execução, né? Que é este que eu coloquei aí na tela para vocês agora, né? Então, professor Rogério, o que eu tenho de ferramenta processual? O que eu tenho de ferramenta processual para defender o meu cliente? Para poder defender a empresa dentro de uma execução. Então, nós temos aqui, deixa eu ligar o meu marca-texto aqui, para poder fazer umas marcações aqui para a gente. Nós temos, encabeçando aí os meios de defesa, a exceção de pré-executividade, que é uma ferramenta que eu vou explicar para vocês. Nós temos os embargos à execução, que é uma outra ferramenta que nós temos dentro da execução. Nós temos os embargos à penhora, que também é uma ferramenta importante. Nós temos as impugnações, né? Impugnação à adjudicação, impugnação ao leilão, impugnação à arrematação. Tudo isso pela empresa, tudo isso pelo empregador. São ferramentas de atuação do empregador, né? E nós também temos as impugnações pelo exequente, que às vezes a empresa postula algo ou o juiz indefere algo que vai de encontro ao propósito do exequente. Ele também tem direito de ir lá e realizar as suas respectivas impugnações, ok? Temos a figura dos embargos de terceiro, porque às vezes o terceiro também é atingido pela execução e ele precisa se defender, né? Então nós temos os embargos de terceiro, e olha que legal, de todos esses meios aqui, do julgamento de todos esses meios que estão aí, eu posso subir ao tribunal em grau de recurso. Eu posso subir ao tribunal por uma revisão do que aconteceu, do que foi decidido na primeira instância. E o recurso que eu utilizo para poder chegar no tribunal é o recurso de agravo de petição, tá? Que é um recurso específico na execução. De uma sentença na vara, de uma sentença no processo de conhecimento, nós temos o recurso ordinário. Na execução, o recurso ordinário na execução, vamos dizer assim, recebe a nomenclatura de agravo de petição, ok? Então, tecnicamente falando, na tela você tem agora, neste momento aí, todos os meios de defesa na execução. Eu posso me defender através de uma exceção de pré-executividade, através de embargos à execução, através de embargos à penhora, através de impugnação à adjudicação, ao leilão, à arrematação, impugnações do exequente, né? O exequente impugnando. Se é terceiro, os embargos de terceiro, e das decisões que você não concordar em face dos meios de defesa, você tem um recurso próprio, que é o agravo de petição. Ok? Muito bom, gente. Esse é o único slide que eu vou compartilhar com vocês aqui. O restante nós vamos verbalizar, nós vamos conversar aqui para a gente poder fazer esse tempo render bastante e a gente conseguir abordar tudo isso. Muito bom, gente. O que seria uma exceção de pré-executividade? Muitos magistrados, e até mesmo o tribunal em algumas situações pontuais, dizem que não existe a exceção de pré-executividade. E se a gente for levar a ferro e fogo na legislação mesmo, você não vai enxergar, você não vai encontrar a exceção de pré-executividade reconhecida em lei. Em lei, você não tem a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade nasceu no processo civil, não é mais utilizada no processo civil, porque no processo civil não precisa mais da garantia do juízo, já vou explicar isso também. No entanto, ela é muito utilizada ainda no processo tributário, nas questões tributárias, onde não existe a defesa sem garantia do juiz, você ainda usa a exceção de pré-executividade, ok? Então, é uma ferramenta doutrinária, é uma ferramenta da prática jurídica, do cotidiano jurídico de atuação, ok? Então, vamos lá. Na trabalhista, na execução trabalhista, dentro do processo do trabalho, eu só posso embargar
eu só posso entrar com os embargos à execução, que é o meio de defesa previsto em lei, se o juízo estiver garantido. Ok? Se o juízo não estiver garantido, eu não posso fazer nada. Niente. Não posso fazer absolutamente nada. Se o valor da execução é R$1 milhão, eu, como advogado da empresa, só posso embargar, só posso entrar com embargos de execução a partir do momento que tiver R$1 milhão de bens penhorados ou R$1 milhão de bens bloqueado em dinheiro, não sei, precisa estar garantido o juízo. Eu só posso entrar com embargos à execução quando o juízo estiver garantido. 5 dias da garantia do juízo, da efetiva garantia do juízo. Ok? Muito bom. Mas, gente, muitas irregularidades, muitas situações equivocadas que acontecem dentro de uma execução, não dá para esperar. Não tem como eu ficar esperando a garantia do juízo. Vamos brincar nessa ação, nessa execução de R$1 milhão. Eu injustamente tive penhorado nas minhas contas 500 mil. Injustamente, vamos pensar nisso. A empresa está sendo injustiçada. Ela teve penhorado na conta dela 500 mil. Ela não pode embargar. Embargar ela não pode. Ela está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo atrapalhado, mas ela não pode fazer nada a título de embargos, porque não chegou ainda em R$1 milhão. Ou ela pega mais R$500 mil e deposita, ou ela indica mais R$500 mil de bens, ou ela faz alguma coisa para atingir R$1 milhão, ou senão os embargos à execução dela não poderão ser aceitos. Ok? Só que o vício do processo é gigante. É um vício que envolve prescrição, é um vício que envolve nulidade, é um vício que macula o processo, é parte legítima. A executada, quem está lá na execução, está indevidamente, ela não é parte legítima para isso, e o juízo não está garantido. O que eu posso utilizar nesse momento? Exceção de pré-executividade. Toda vez que eu tiver matéria de ordem pública, matéria que gere a validade do processo, tá? Que está dentro do contexto de validade do processo, esses temas eu posso arguir, eu posso postular em exceção de pré-executividade. Vou manejar a exceção de pré-executividade e vou informar, documentar, demonstrar, sustentar minha tese de que a reclamada não pode estar no polo passivo, né? A executada não pode estar no polo passivo, ela foi incluída por conta de uma sucessão, ela foi incluída por conta de um reconhecimento de um grupo econômico, alguma coisa trouxe essa empresa para dentro da execução, e a empresa entende, o advogado que está defendendo a empresa também entende que ela não deveria estar ali. Então, maneja-se a exceção de pré-executividade para tirar essa pessoa do polo passivo, para tirar essa empresa do polo passivo. Ok? Sem o juízo estar garantido. Bacana? Então, para que eu uso a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade eu uso sempre quando o juízo ainda não está garantido e sempre que a minha tese envolve matéria de ordem pública, matéria de nulidade processual, matéria que mata, extermina o processo de execução para aquela respectiva executada. Então, nesse momento, eu vou usar exceção de pré-executividade. Muito bom. Mesmo o juiz entendendo que não cabe, mesmo o tribunal entendendo que não cabe, mesmo o juiz recebendo como uma simples petição, porque tem juiz que faz isso, né? Tem juiz que fala, olha, não reconheço a exceção de pré-executividade, recebo como simples petição. Não tem problema. Não tem problema. Se ele quer chamar de simples petição, que ele chame de simples petição. O que eu preciso é que ele decida, que ele dê uma decisão, que ele enfrente aquele meu argumento, dizendo se é ou não é parte legítima, se tem ou não tem nulidade, se tem ou não tem prescrição, se tem... Ele vai ter que decidir. Ele decidindo, se ele decidir ao meu favor, resolvi o problema. Se ele não decidir ao meu favor, o que acontece? Ele abre para mim uma via direta para o TRT e eu vou para o TRT através de agravo de petição. Ok? Aproveito, gente, para falar para vocês que se você pegar o artigo 897, letras lá, que trata do agravo de petição, o que está escrito lá sobre o agravo de petição cabe agravo de petição da decisão na execução. Em nenhum momento está escrito da sentença,
Em nenhum momento está dizendo de uma decisão terminativa, não. Está escrito lá, da decisão na execução, cabe agravo de petição. Então, se eu pedir uma nulidade, se eu pedir um cerceamento, se eu pedir uma parte legítima, se eu pedir uma prescrição que seja na execução e o juiz se manifestou, o juiz decidiu. A partir do momento que o juiz decidiu, vai caber o quê? Agravo de petição. Ok? Nós temos algumas turmas no TRT que entendem um pouquinho diferente isso, que entende que agravo de petição é só de sentença, então eu só poderia agravar de petição dos embargos, mas não é o que diz a lei. A gente tem que ser escravo da lei. Correto? Juiz que legisla, tribunal que legisla, não está agindo corretamente. Se o juiz quer fazer lei, se o tribunal quer fazer lei, tem que pedir, tem que renunciar à toga e se candidatar a deputado, a senador, para ir lá para o legislativo fazer lei. Ok? Se ele não tem o poder de fazer lei, ele tem que cumprir a lei, correto? Então, o cumprimento da lei é da decisão na execução, cabe agravo de petição. Ok? E, gente, ó, vou confidenciar uma coisa para vocês. Vocês tiveram aí no comecinho da minha exposição aqui o testemunho, né? Vou dar o meu testemunho para vocês agora. Como advogado de empresa, como advogado de reclamada, que atua no front mesmo das execuções, né? Normalmente, os meios de defesa na execução não vingam na primeira instância. Normalmente, a exceção de pré-executividade é negada quanto ao seu mérito, o embargo é negado quanto ao seu mérito, o embargo de terceiro é negado quanto ao seu mérito. Por quê? Porque o juiz está com o sangue no olho, ele está com a faca nos dentes, querendo executar a empresa para poder ter o crédito do exequente, do reclamante exequente ali. Então, ele passa por cima de algumas coisas, ele força um pouquinho a barra para um acordo, para uma composição, uma coisa, outra, tal. Então, a prática, né, com todo respeito a todos os magistrados que me antecederam e vão ainda vir pela frente, parece que eu sou o único advogado que estou aqui fazendo a exposição no Congresso, né? Os outros demais participantes são magistrados. Então, com todo respeito a esses magistrados, respeito merecido que a gente tem que, obviamente, ter, mas precisamos ser combativo. É essencial ser combativo, né? Então, a prática mostra que, normalmente, na execução, há uma tendência a manter a execução, a fazer pressão para que consiga resolver o problema da execução. Então, na maioria das vezes que eu entro com exceção, que eu entro com embargo, que eu entro com impugnação, normalmente o juiz, na primeira instância, ele nega. E aí eu entro com agravo de petição, levo essa discussão para o TRT, e aí lá no TRT, com 3 desembargadores, um pouco mais distante da questão da execução, um pouco mais distante das partes, ali invocando uma parte mais técnica, uma consciência mais técnica, a gente começa a ter mais êxito do que na primeira instância. Tanto que quando o cliente chega no escritório, me trazendo uma problemática para poder defendê-lo na execução, eu digo, olha, vou fazer o possível, a tese está aqui, o caminho é esse, é por aqui que a gente tem que seguir tudo, mas provavelmente a gente vai ter esse pedido negado na primeira instância, e aí a gente vai para o tribunal, onde as nossas chances são maiores. Mesmo porque no tribunal tem sustentação oral, no tribunal tem memoriais, né? Você consegue, mesmo em ambiente online, agora apresentar os memoriais, fazer a tão importante, a tão necessária sustentação oral, né? Para alertar dos pontos principais do processo no TRT, para que você consiga ter êxito. Ok? Show! Então, vamos lá, gente, ó. Exceção de pré-executividade. Eu só vou usar a exceção de pré-executividade quando o juízo não tiver garantido. Ah, doutor Rogério, professor, está garantido o juízo. O juízo está garantido. Juízo garantido, esquece exceção. Esquece exceção de pré-executividade. O que você vai entrar? Embargos à execução. Ok? E tudo que você alegou na exceção de pré-executividade, você pode alegar nos embargos, sem medo de ser feliz, ok? A única diferença é, a exceção eu utilizo antes do juízo estar garantido,
e depois que o juízo estiver garantido, eu uso os embargos à execução. E aí, nos embargos à execução, na prática, né, na boa prática da advocacia, eu posso alegar tudo. Eu posso alegar tudo nos embargos à execução. Eu posso fazer um mix de embargos à execução com embargos à penhora, eu mando bala ali. Se o bem que foi penhorado, que garantiu o juiz, é um bem de família, eu vou alegar bem de família. Se o bem é um bem penhorável, eu vou alegar bem penhorável. Se tem excesso de execução, né, excesso de penhora, ou a execução é de 100 mil e tem $500 mil de bens garantindo o juízo, é ali que eu vou alegar para poder liberar os bens que estão em excesso. Se há um problema no cálculo, são de sentença, liquidação de sentença viciada, com cálculo errado, uma coisa, outra, eu impugnei bonitinho, tal. Agora é o momento, em preliminar, de discutir os cálculos, de discutir valores. Tudo isso eu faço em sede, de embargos à execução. Então, a defesa poderosa, ampla, são os embargos à execução. Algumas matérias eu não consigo discutir em exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é só para matéria de ordem pública. É matéria de ordem pública, eu vou discutir em exceção de pré-executividade. Não é matéria de ordem pública, eu vou discutir embargos. O excesso de penhora, a impenhorabilidade do bem, os cálculos, blá, 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 é tudo matéria de embargos. Ok? Então, eu posso usar a exceção de pré-executividade e também posso pegar as teses de exceção de pré-executividade e usar nos embargos se o juiz estiver garantido. Bacana? Então, o que eu quero que você tenha na cabeça agora como um divisor de águas na defesa da execução? A garantia do juízo. Juízo garantido? Vou para os embargos. Juízo não está garantido, é matéria de ordem pública? Exceção de pré-executividade. Bacana? Gente, e os embargos? Os embargos é como se fosse uma inicial. Quando você compõe os embargos de execução, apesar de ser uma defesa, apesar de ser uma ferramenta de defesa, o formato dele é um formato de petição inicial. Você vai contar os fatos, as irregularidades, vai fundamentar o porquê que tem que corrigir a coisa e vai pedir para que seja corrigido aquele vício, aquela situação toda que aconteceu no processo de execução. A parte contrária, melhor dizendo, contemplando o princípio contraditório, o que a parte contrária vai fazer? Vai apresentar uma impugnação aos seus embargos. Vai apresentar resposta aos seus embargos. E olha que legal, até prova testemunhal, se necessário, vamos supor que a minha tese de embargos é uma tese que admite que caberia ou cabe uma prova testemunhal, eu posso pedir para o juiz a designação de uma audiência produtiva de testemunha. Eu posso pedir para o juiz a designação de uma perícia. Gente, é como se fosse uma inicial, uma ação dentro da execução, discutindo a validade ou não, a correção ou não de uma execução. Por isso que eu digo que os embargos são amplos e são poderosos. Ok? Muito bom, gente. Apresentei os embargos, a parte contrária se manifestou, tudo bonitinho, tudo certinho. O juiz tem que julgar. A função do juiz é entregar a tutela jurisdicional do Estado, dar ali uma sentença, uma definição quanto a tudo aquilo que foi debatido. Se a sentença for de procedência dos embargos, bora comemorar. Tem que comemorar porque você está vitorioso na execução, você conseguiu corrigir aquele vício, aquela situação. Se por um acaso a decisão, a sentença dos embargos na execução for de improcedência, vai caber o quê? Agravo de petição. Você vai agravar de petição para que essa discussão suba ao TRT e lá no TRT seja distribuída a uma turma que será analisada por 3 desembargadores e você vai ter sustentação oral e tudo que eu já falei para vocês em relação à exceção de pré-executividade. Ok? Show, gente! No meio da execução, talvez pode ser que não caiba a exceção, você não pratique a exceção, pode ser que você não entre no prazo dos embargos, não tem tese para discutir nos embargos, e você está ali acompanhando a execução. Qualquer ato que aconteça dentro da execução é passivo de ser impugnado, tá? Ou até mesmo de um embargo específico à penhora. Está tentando uma coisa, está tentando outra, de repente descobre um bem, de repente descobre uma conta bancária, alguma coisa, vai e pimba. Ocorre a penhora. A penhora acontece.
ok? Se essa penhora é uma penhora irregular, mesmo no meio do processo, mesmo tendo passado o prazo de embargos e tudo mais, penhorou de forma irregular, eu posso entrar com embargos à penhora. Ok? Aí eu não vou discutir nenhuma das matérias de exceção, das matérias de embargo de execução. Não, eu só vou discutir a penhora. É passivo de penhora? É impenhorável? A penhora está correta? A penhora está irregular? Eu vou discutir o quê? Eu vou discutir exclusivamente a penhora. Esses são os chamados embargos à penhora. Bacana? Show! Além de tudo isso, nós temos alguns outros momentos pontuais dentro de uma execução. Nós temos um momento em que ocorre a avaliação do bem, nós temos um momento em que ocorre o leilão desses respectivos bens, nós temos um momento em que ocorre uma possível arrematação ou adjudicação do bem. Isso são os caminhos que a execução vai trilhando, né? Venceu as partes os momentos de defesa, venceu os momentos de embargos, venceu os momentos de discussão de penhora e tudo mais, vai andar. E se o bem está penhorado, esse bem em algum momento vai ser avaliado, em algum momento ele vai ser objeto de leilão, em algum momento ele pode ser arrematado no leilão, ou ainda a parte pode optar, escolher pelo quê? Escolher pela adjudicação do bem. E, gente, é plenamente possível e muitas vezes acontece vícios na avaliação, vícios no leilão, vícios na arrematação, vícios na adjudicação, tá? E em todos estes momentos que eu citei para você aqui agora, caberá impugnação a estes momentos. Eu posso fazer uma impugnação à avaliação, eu posso fazer uma impugnação ao leilão, eu posso fazer uma impugnação à arrematação, eu posso fazer uma impugnação à adjudicação, ok? Impugna a avaliação porque avaliou errado, o bem vale 200 mil, está avaliado em 50 mil, está tudo errado, tudo bagunçado, eu não posso deixar ir a leilão dessa forma, impugna a avaliação. Foi a leilão. Só que foi a leilão com o edital tudo bagunçado, tudo atrapalhado, não respeitou prazo, está tudo viciado no leilão, aquela coisa toda, eu posso impugnar o leilão, para que o leilão não ocorra ou se regularize tudo para ter um leilão justo. Ok? Alguém arrematou no leilão por um preço vil. A avaliação é 200 mil e a pessoa comprou o bem no leilão por 20 mil. Comprou por 10% do valor da avaliação. Preço vil. Né? Tem que ser acima de 50% para poder escapar do estigma do preço vil. Abaixo de 50% não pode. Tá desvalorizando demais o bem, está prejudicando o executado em relação a isso. Então, se é preço vil, se está caracterizado ali o preço vil, é possível impugnação a quem comprou, impugnação à arrematação. Ou ainda há vício na adjudicação, a adjudicação está viciada. Se a adjudicação está viciada, eu posso fazer uma impugnação à adjudicação. Ok? E olha que legal, a impugnação ao leilão, a impugnação à arrematação, a impugnação à adjudicação são o quê? Decisões. Concordam comigo? São decisões. E o que a CLT fala lá nos artigos que tratam, artigo e a linha que trata do agravo de petição? Das decisões na execução cabe agravo de petição. Então, se eu não ficar satisfeito com a resposta dada pelo juiz às minhas impugnações, eu vou poder levar essa discussão para o TRT, para os desembargadores de uma forma mais fria, técnica, 3 desembargadores apreciarem aquele tema que envolve a impugnação ao leilão, a arrematação, a adjudicação, e aí o tribunal vai dizer se está ou não está correto, se é ou não é correta aquela respectiva situação. Ok? Então, esse é o contexto todo que trilha-se o caminho da execução e os meios de defesa dentro de uma respectiva execução. Bacana? Faltou falar para vocês de embargos de terceiro. Ok? E aí, gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque existem muitos erros na propositura dos embargos de terceiro. É verdade. E aí o prejuízo é gigante, porque se você vai entrar com embargos de terceiro e você demora um pouco mais para entrar com embargos de terceiro, porque o prazo é mais elastecido, é mais folgada a estratégia para poder entrar
os embargos de terceiro, pode ser que você tenha perdido o prazo para os embargos da execução. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você eleger os embargos de terceiro em detrimento aos embargos de execução e perder o prazo dos embargos da execução, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sem defesa. É como se você tivesse perdido o momento de apresentar a sua defesa. Ok? Então, você precisa entender quem que é o terceiro. Quem que é efetivamente o terceiro. Sabe quem é o terceiro? O terceiro é aquele cara que não foi incluído, aquela executada, aquela empresa que não foi incluída na execução. A partir do momento que a empresa foi incluída na execução, ela não é mais terceira, ela é executada. Se o juiz deu um despacho, inclua-se a empresa A na execução, siga o processo em face da empresa A, siga o processo em face da empresa B. Se existe essa decisão no processo, não é mais terceiro. Ok? É parte da execução. Se é parte da execução, nós vamos usar o quê? Os meios de defesa que nós estudamos até aqui. Para você entrar com embargo de terceiro no processo do trabalho, a parte precisa ser terceiro de verdade. A parte realmente precisa ser um terceiro. Se a parte não for um terceiro, não cabe embargo de terceiro. Ok? E quem que é o terceiro? O terceiro é o cara que não tem nada a ver com a lide. É a empresa que não tem absolutamente nada a ver com a lide. E o bem acabou sendo penhorado. Eu vou dar um exemplo bobo, mas você vai entender exatamente. Tá? Um determinado empresário vai me visitar. Meu cliente, né, descobriu que eu moro num determinado local, vai me visitar. E quando ele chega na porta da minha casa, isso não é verdade, viu, gente? Isso é mentira, é só para ilustrar, tá? Não vão achando que é verdade o que eu tô falando. Muito bem. Aí, quando ele chega na porta da minha casa, eu tô com uma Ferrari. Comprei uma Ferrari vermelhona, Ferrari boa, Ferrari vermelha. Mentira, isso não é verdade, é hipotético. Mas o professor Rogério tá lá com uma Ferrari, lindona. E o meu cliente empresário fala assim, deixa eu dar uma volta na Ferrari. Eu adoro Ferrari, posso dar uma volta na Ferrari? E eu digo, vá. Dei uma volta, mas toma cuidado, né? Tá novinha, comprei agora, tal, toma cuidado. E ele vai dar uma volta com a minha Ferrari. E ele resolve passar na rua de um reclamante da empresa dele que está em execução. Ele dá uma paradinha, buzina e ainda dá um tchauzinho pro reclamante. O reclamante fica doido, pira, pega o celular e tira a foto da Ferrari, tira a foto da placa da Ferrari, corre atrás dele e tal, e ele vai embora tal. E o que o reclamante faz? Envia essas fotos para o advogado dele. O advogado dele não pensa duas vezes, pede para o juiz a penhora da Ferrari. O sócio da empresa, que não tem patrimônio, que não tem nada, que está há 5 anos tentando cobrar, está andando por aí de Ferrari, pede a penhora da Ferrari. E o que o juiz faz? Defere a penhora da Ferrari, da minha Ferrari. De repente, eu estou com a minha Ferrari penhorada. Eu não sou a reclamada. Eu não sou a empresa, mas a Ferrari é minha. Neste exato momento, nessa exata situação, eu sou o terceiro. Eu não estou no polo passivo. O juiz na execução não mandou que a execução corresse contra mim. Mas, no entanto, um bem meu, está aqui o DUT, o documento do carro, que diz que a Ferrari é minha. Eu sou terceiro. E aí, nesse caso, eu vou entrar com o quê? Embargos de terceiro. Ok? Que também é uma petição inicial, que também é como os embargos de execução, é um começo de discussão. A parte contrária, exequente, vai ser intimada para falar dos meus embargos de terceiro, né? Falar dos meus embargos de terceiro, e o juiz vai julgar. O juiz vai dar uma sentença em cima dos meus embargos de terceiro. Se eu for vitorioso, liberou minha Ferrari, uhul! Vou festejar. Se por um acaso ele disser que a minha Ferrari tem que pagar a conta, né, mesmo não tendo nada a ver com a história, a Ferrari tem que pagar a conta, eu vou para o tribunal. E aí eu vou para o tribunal através do quê? Eu vou para o tribunal através de um agravo de petição. E aí eu vou pedir para o tribunal, para os desembargadores, que libere a minha Ferrari, porque ela não tem nada, exatamente nada a ver com a
história. Bacana, gente? Obedecendo estritamente o nosso tempo, tem um cronômetro aqui embaixo, ó, 57, 56 segundos que faltam aqui para minha fala com vocês. Então, vou aproveitar esse finalzinho para agradecer mais uma vez, né? Agradecer aí imensamente a confiança da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos.